Salve, salve torcida, tudo certo? Inter em campo tá de volta pra gente falar do Inter a partir de agora. Dura derrota ontem no Barradão, 1-0 pro Vitória, tá? Situação de rebaixamento do Inter se intensifica. Sim, a pontuação é de apenas 3 pontos pro primeiro time que tá ali na zona, então isso liga o alerta forte aí no Colorado e tem também uma situação de um jogador muito triste que a gente tem que comentar aqui, tá? Então, ritual padrão, curte, comenta, te inscreve, já comenta. Eu acredito que tu acredita sim que o Inter vai sair dessa situação ruim, vai permanecer na Série A. Agora sim, vambora? Depois da vinheta, eu tô de volta. Na noite da última quarta-feira, o Internacional entrou em campo no Barradão com a responsabilidade de vencer um confronto direto contra o Vitória. Mas ao invés de mostrar força, acabou entregando mais um desempenho fraco e saiu derrotado por 1-0, colocando ainda mais pressão sobre o elenco e a comissão técnica. O resultado, além de aliviar a situação do Vitória, que saiu do Z4, deixou o Inter a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento, com apenas 6 jogos restantes no campeonato. E a sensação, para grande parte da torcida, é de que o time perdeu completamente o controle da situação. Diante desse cenário, quem não conseguiu se segurar foi a jornalista e torcedora assumida do Inter, Renata Fã. Em uma postagem nas redes sociais, ela fez um desabafo sincero e pesado. Disse estar em modo espera de um milagre e classificou o time como abatido, medroso, sem criatividade e mal escalado. Para ela, o Colorado jogou mal de novo e o momento já é de desespero. No fim da mensagem, ainda mandou uma pergunta direta para o presidente Alessandro Barcelos. E agora? Minha opinião? Eu entendo completamente a frustração da Renata. A verdade é que o Inter tem jogado um futebol sem alma, sem coragem e, em alguns momentos, até sem vontade. É difícil assistir e não se sentir angustiado. E se alguém ainda acha que não vai cair, é bom olhar a tabela de novo com calma. E você, torcedor colorado? Tá com esperança ou já tá no modo milagre também? Acha que o time ainda tem força para reagir? Comenta aqui embaixo porque a situação é grave e todo torcedor tem o direito de se expressar. Se a torcida tá no limite, tem jornalista que já passou dele. Fabiano Baldasso, um dos nomes mais identificados com o Inter na mídia, não economizou nas críticas após o revés diante do Vitória. Em seu comentário pós-jogo, ele foi direto ao ponto. Um dos piores times do Inter que eu vi na minha vida. A frase resume bem o tamanho da indignação com o que o Colorado vem apresentando em campo. Baldasso também apontou o dedo para a direção do clube, mais especificamente para o presidente Alessandro Barcelos, que está em reta final de mandato. Na visão dele, se o Inter cair para a Série B, não consegue voltar em 2026 com essa gestão. Ele vê o clube como desorganizado, sem liderança e principalmente sem comprometimento. Mas a crítica mais pesada mesmo foi direcionada ao camisa 10 do time, Alan Patrick. Baldasso chamou o jogador de laranja podre e afirmou que ele representa um dos maiores problemas do elenco atualmente. Para o jornalista, o Inter não só está jogando mal, está jogando como um time rebaixado. Minha opinião? O Baldasso sempre foi um cara intenso, mas dessa vez é difícil discordar. O time parece perdido, sem comando e, pior, sem reação. E quando isso acontece, o torcedor se sente abandonado. Pode parecer duro, mas talvez seja o choque de realidade que a direção precisa ouvir. E agora eu quero ouvir vocês. Vocês concordam com o Baldasso? Acha que o problema maior é o elenco, o presidente ou a falta de comando técnico? Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Bom, pessoal, derrota pro Vitória liga o alerta máximo aqui no Colorado, né? O Inter foi até Salvador, enfrentou o Vitória no Barradão e voltou para casa por uma derrota que doeu, né? O placar 1-0 pros baianos, num jogo direto contra o rebaixamento que incendeia ainda mais a situação, tá? Com o resultado, o Inter se estacionou nos 36 pontos, na 15ª colocação, e a distância para o Z4 é de apenas
3 pontos. E se o Santos não perder pro Palmeiras, a diferença pode cair, por exemplo, para 2 ou empatar, entendeu? É uma situação delicada do nosso Inter a partir de agora, tá? Ou seja, o risco é real, não é mais drama de torcedor, drama de jornalista, de identificado, não. É matemática a partir de agora, tá? No entanto, o pior talvez nem seja considerado o resultado, mas sim uma atuação apática, sem raça, sem alma, e quem criticou duramente foi o Fabiano Baldasso, tá? Abre aspas, um dos piores times do Inter que eu vi na minha vida. Um time sem vontade, sem organização e com uma gestão desastrosa, tá? E ele não parou por aí, né? Sobrou pro presidente, né, Alessandro Barcelos, pro Ramon Dias, que é o técnico, e também pro Alan Patrick, que segundo o Baldasso é uma laranja podre. Bom, cara, o Alan Patrick é pra mim o principal jogador tecnicamente falando do Inter, tá? Talvez não esteja conseguindo resolver as partidas porque o entorno dele é ruim, tá? Mas realmente as últimas atuações do Alan não foram boas. É um jogador que tem um status de liderança dentro do elenco, embora seja um pouco omisso, digamos assim, para ser o capitão do Inter, né? Então, cara, é uma situação que tem que ser analisada, tá? Quero a tua opinião sobre a atuação do Inter. Tu acha que o Inter cai? Tu acha que o Inter permanece na Série A? Comenta tudo isso aqui pra nós nos comentários. Vamos dar sequência que tem muito colorado pra gente estar conversando a partir de agora. Se tem uma coisa que o torcedor do Inter vinha cobrando, além de futebol, claro, era a transparência da diretoria. E pelo menos nesse ponto uma promessa foi cumprida. Após a derrota para o Vitória, que deixou o Colorado em situação delicada na tabela, a direção resolveu dar as caras. Como havia sido prometido anteriormente por José Olavo Bisol, um dirigente vai falar com a imprensa a cada rodada até o fim do campeonato. E o primeiro da fila foi o executivo de futebol, André Mazzucco, um dos principais nomes por trás da montagem do elenco atual. Durante a coletiva, Mazzucco foi direto. Disse que o grupo que está aí pode entregar mais do que tem mostrado. Segundo ele, ninguém dentro do clube esperava disputar o título, mas também ninguém imaginava estar tão próximo da zona de rebaixamento nesta reta final. Para deixar claro, ele afirmou: "A gente sabia que talvez o elenco não fosse para brigar lá em cima, mas não imaginava passar por isso. A situação está longe do ideal desde as eliminações nas Copas." Mazzucco ainda garantiu que as cobranças dentro do clube são constantes e que há uma consciência coletiva de que o time precisa reagir rápido. Rápido mesmo, porque o tempo está cada vez mais curto. Minha opinião? Olha, é importante a direção vir a público e falar: sim, o torcedor precisa ser respeitado com clareza. Agora, não dá para virar entrevista coletiva em pedido de desculpas semanal. O que precisa mesmo é bola na rede e atitude em campo. Falar bonito na sala de imprensa não salva ninguém do Z4. E você, torcedor? Acha que a diretoria foi honesta? Ou só tentou aliviar a pressão? Dá para confiar numa reação com esse grupo? Comenta aí, porque o debate está aberto. Além da má fase dentro de campo e da tensão crescente fora dele, o Inter agora precisa lidar com mais um problema. Perdeu o volante Ronaldo para o restante da temporada. O jogador será submetido a uma artroscopia no joelho direito, encerrando seu 2025 mais cedo do que gostaria. E com certeza, mais cedo do que o clube precisava. A última vez que Ronaldo esteve em campo foi na derrota para o Fluminense. No jogo seguinte, contra o Atlético MG, ele já havia ficado fora da lista de relacionados. Agora, com a confirmação da cirurgia, o Inter precisa se virar nos 30 para preencher essa lacuna. Quem ganhou chance foi o jovem Benjamin Arhin, ganês das categorias de base que agora sobe para o grupo principal. Além dele, o centroavante Raikkonen volta a ser opção, principalmente porque Borré está suspenso. Se as soluções não são ideais, pelo menos mostram que o clube está tentando se reorganizar com o que tem em mãos. Com 36 pontos na tabela, o Colorado ocupa a 15ª colocação, apenas 5 acima da zona de rebaixamento, e restam 7 rodadas para o fim do Brasileirão. Minha opinião? Nessas horas é preciso usar o que se tem.
e a base precisa ser aproveitada mesmo. Se o elenco principal não está entregando, por que não dar chance para quem está com fome de jogo e quer mostrar serviço? Agora, claro, é uma aposta arriscada num momento delicado. E aí, torcedor? Acha certo apostar na base nesse momento ou o time precisa de mais experiência para escapar do rebaixamento? Me conta aí nos comentários. Bom, pessoal, e a situação triste que eu tenho que comentar é sobre o jogador Ronaldo, né, o volante. Não joga mais em 2025, tá? Vai passar por uma artroscopia no joelho direito e só volta lá para a próxima temporada. A última vez que entrou em campo foi na derrota por 1-0 diante do Fluminense, já contra o Atlético Mineiro. Sequer foi relacionado, tá? A ausência pesa, ainda mais no meio-campo já fragilizado, né? Tá certo que Ronaldo não é nenhuma unanimidade técnica, mas era um jogador que, né, era um reserva que cumpria, digamos assim, o seu papel, tá? Para tapar esse buraco, Ramon Dias vai apostar na base, inclusive já chamou o ganês Benjamin Arnim, que vem se destacando aí nas categorias de base, embora não tenha ainda feito, né, realmente um deslumbre aí no profissional do Inter. Além disso, também o Raikkonen, né, o centroavante será opção por suspensão foi opção por, né, direta por suspensão do Borré. Então, cara, o Inter vai dar uma postada na base, né? A partir de agora, o momento do Inter é delicado, é frágil e a gente precisa achar uma saída aí pra tudo isso, tá? Quero a tua opinião, meu querido torcedor, sobre, né, o Inter, o momento do Colorado, a situação ruim, falta de jogadores, elenco curto. Comenta tudo isso aqui nos comentários, beleza? Bom, pessoal, o Inter em Campo vai chegando no fim. A qualquer momento eu tô de volta pra gente falar do Colorado. Um forte abraço, valeu, falou, até a próxima.